A liberdade de imprensa no Brasil, tema importantíssimo para a vida de todos nós. É uma questão que está em debate insistentemente no nosso país e vamos entender como é que estão as coisas, qual é a possibilidade de que isso venha a ser ainda mais restrito no Brasil. Quem conversa com a gente aqui é o professor René Ariel Dotti, professor por 30 anos da Universidade Federal do Paraná, um dos juristas mais renomados do Brasil e advogado há 50 anos de trabalho nessa área, e principalmente de atuação política na causa da liberdade, no período principalmente do governo militar, defendendo as pessoas ou defendendo teses também, como ele fez por tanto tempo. Doutor René Dotti, tem risco ou nós estamos preocupados excessivamente? A cada momento tem alguém falando aí que deve haver alguma comissão, algum marco. Bem, eu queria cumprimentá-lo e também os telespectadores e dizer da importância da escolha do tema, cumprimentar a produção do programa, porque a liberdade de expressão, em especial a liberdade de imprensa, é nos dias correntes um tema recorrente, um tema permanente, porque constantemente se fala, inclusive em projetos e tentativas de estabelecer o que chamam de marco regulatório da liberdade de imprensa. Nada mais é, na minha opinião, do que um eufemismo e que se pretende, com essa expressão, amordaçar a liberdade de imprensa que, como dizia já muito Rui Barbosa, a sua palavra está viva ainda, que a imprensa é a vista da nação e que pela imprensa se verificam, então, os problemas, as virtudes dos governos e dos administradores dos governos. E eu tenho a sensibilidade aberta para esse assunto, porque na época da ditadura, inclusive, eu defendi vários jornalistas, trabalhei em jornal uma época também, no Diário do Paraná, e principalmente os jornalistas da Última Hora, que se instalou aqui em Curitiba, e pela liberdade de expressão do jornal Última Hora na época também, e dos vários jornalistas que integravam a sua equipe, o governo instaurou um processo criminal acusando-os de subversão da ordem, né? Então pode ver que o assunto na ditadura ganhou um relevo excepcional com a censura imposta aos jornais e demais meios de comunicação e que foi liberado gradualmente. Eu lembro muito bem que a censura estabelecida de modo radical a partir de 1968, 4 número 5, ela caiu em 1979, quando se revogou esse ato institucional. E aí, a partir daí, a imprensa ficou aberta para os primeiros temas, proteção do consumidor e proteção do meio ambiente. Foram os primeiros, antes dos temas políticos, que surgiram após a queda da censura. Como é importante a gente entender, porque se fala da liberdade de imprensa como se fosse apenas uma questão de gosto, da possibilidade do jornalista escrever o que ele quiser e tudo mais. Mas há uma relação que eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender entre desenvolvimento, progresso e democracia. Países fechados politicamente não avançam. Tem avanços temporários. O Brasil teve um milagre econômico a partir de empréstimos, mas é uma situação isolada que não se sustenta no tempo. O que é que relaciona a liberdade de imprensa, a democracia com o desenvolvimento? Em primeiro lugar, com a pluralidade de ideias, com a defesa livre, a defesa ampla, sem risco de interdição do pensamento, das ideias, sejam elas científicas, sejam elas culturais. De modo que o Estado democrático de direito precisa, sim, sem dúvida nenhuma, de ter como oxigênio permanente essa liberdade de expressão que se manifesta através dos meios de comunicação, o jornal, o rádio, a televisão, etc. E é evidente que um regime democrático que pressupõe a participação de todos na vida pública, porque a característica das ditaduras é que o governo e o Estado seria o ente poderoso, não permitindo que os cidadãos pudessem colaborar de uma maneira direta com a administração dos problemas do Estado. E na democracia, não. No Estado democrático, não. O cidadão participa da administração pública, quer através de representantes eleitos, deputados, vereadores, senadores, quer através, inclusive, de iniciativas próprias. Como nós tivemos há pouco tempo agora, a chamada lei da ficha limpa. Ela resultou de um projeto de lei
de iniciativa popular. Não foi oriundo do Congresso, foi oriundo da população. E que se converteu, portanto, num marco de ética política, como nós temos visto e você sabe muito bem. De modo que se a Constituição nossa não garantisse essa participação popular, nós não teríamos a lei da ficha limpa, porque as preocupações e, de certa maneira, lamentavelmente, um certo corporativismo no Parlamento Nacional não daria liberdade para que um projeto dessa natureza tivesse seu nascimento e seu curso. A extinção da lei de imprensa, ela criou realmente um vazio institucional que teria piorado a situação do jornalista na fragilidade diante de ações que possam restringir o seu trabalho? Eu tenho me preocupado com esse assunto desde o julgamento que houve pelo Supremo Tribunal Federal. E eu colhi alguns elementos, e um deles que eu tenho aqui é um editorial da Gazeta do Povo, do dia 4 de maio de 2009, que o julgamento foi 30 de abril. Né? Então, o título desse editorial é muito sugestivo. Com o joio, foi-se o trigo. E diz o editorial: o direito de resposta era regulado de forma bastante equilibrada na lei de imprensa. Sem ela, qual será o procedimento a ser adotado daqui para frente? A sociedade terá à sua disposição um mecanismo tão célere? E diz aqui que os ministros da Suprema Corte preferiram não separar o joio do trigo. E uma decisão que nos pareceu muito mais política do que jurídica. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: na minha percepção, houve um erro de estratégia, digamos, da classe jornalística de modo generalizado. Porque, a pretexto de que a lei era do tempo da ditadura militar, toda ela era imprestável. Mas, na verdade, a lei de imprensa tinha disposições muito melhores, muito mais favoráveis à liberdade de imprensa do que o Código Civil e o Código Penal. Por exemplo, na lei de imprensa, a chamada prescrição, isto é, o tempo de um processo durar, não podia ser superior a 2 anos. Prescreveria o processo, arquivaria o processo, se não tivesse um julgamento em 2 anos. Isso agora é muito mais pelo Código Penal. De acordo com a lei de imprensa, quando houvesse uma publicação ofensiva, abusiva, o processo ocorreria no local de onde saiu essa notícia. Por exemplo, na sucursal de um jornal, na redação do jornal, na televisão. Enquanto que pela lei Código Civil e pelo Código Penal, é onde essa notícia se manifesta e que atinge o interesse da suposta pessoa ofendida. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, denunciando esse problema daqueles processos da Universal do Reino de Deus, isso uns anos atrás, não sei se você lembra, mas houve vários processos em vários pontos do país, porque em vários lugares haveria então a repercussão daquele fato. O que foi uma reação, parece que orquestrada, mas evidente, claro, para diversos processos em vários lugares com relação ao mesmo fato, contra a mesma jornalista e o mesmo jornal. Então, isto realmente é um absurdo, que é permitido pela lei nova, pelo Código Civil, pelo Código Penal. Então, os excessos, as surpresas que a gente tem aí no noticiário diário de decisões, muitas vezes com indenizações milionárias a jornalistas por questões pequenas, isso pode ser pela falta de uma legislação clara que dê a cada juiz a possibilidade de pensar? Claro que sim. Na sua própria forma de ver? Claro que sim, porque não se trata de uma lei específica de imprensa para criminalizar a liberdade. Trata-se, sempre sustentei isso, a necessidade de uma lei para estabelecer as garantias fundamentais dessa liberdade. E entre elas a garantia de que não pode haver um processo criminal e um processo civil que diferenciem o jornalista do cidadão comum. Ou melhor, a atividade do jornalista é diferenciada do cidadão comum. A ofensa que o cidadão comum pode praticar tem uma gravidade. A do jornalista tem outra gravidade, de modo que são universos distintos em relação aos abusos. Por isso que uma lei de imprensa, no meu entendimento, que garanta essa liberdade melhor, jamais poderia ser considerada como autoritária. Porque o argumento de que era fruto da ditadura não é suficiente, porque houve várias leis naquele período que são muito boas leis. Por exemplo,
a lei que estabelece a ação popular. Qualquer cidadão pode promover uma ação contra ato do poder público em relação de ilegalidade ou abuso, e é uma lei dos anos 60 e, portanto, dentro do período da ditadura militar. Então, o argumento não convence, e usando uma expressão comum, eu acho que uma grande parte de jornalistas não foi bem orientada dentro dessa manifestação massiva, e que a revogação pura e simples, no meu entendimento, caracterizou um erro judiciário. Isso eu tenho dito. Então, Renê, para se entender claramente, porque pode parecer que há também um lobby da imprensa, do jornalista, que quer ficar acima da lei nessa questão. É importante também importante e fundamental você ver o outro lado, a pessoa que é atingida quando realmente há um erro de imprensa. E aí, como é que se pesa tudo isso? Que você tem a liberdade de imprensa, mas você tem a liberdade também da pessoa que se sentiu ofendida, e é muito grave uma publicação que realmente seja incorreta. Como é que essa pessoa se defende? Muito bem, uma excelente pergunta. Não existem liberdades absolutas e não existem direitos absolutos também. Todos os direitos, todas as liberdades são relativas. Consequentemente, o sistema legal não pode proteger o abuso. Ao contrário, ele tem que punir o abuso. Daí, então, a previsão de que há o crime de difamação, o crime de injúria, o crime de calúnia, através dos meios de comunicação. É uma garantia que o Estado estabelece em favor do cidadão, que não pode ser, digamos assim, alvo de uma acusação criminosa, uma acusação injusta. Mas o que se pretende estabelecer é o seguinte, é que a liberdade de imprensa é tão importante que, sem prejuízo de punir os seus abusos, nós devemos preservar essa liberdade quando ela é exercida no interesse público, quando ela se caracteriza pelo direito de crítica. E é por isso que na lei de imprensa foi revogada, esta parte, infelizmente, estabelecia que não há abuso na liberdade de informação quando a crítica tiver um interesse público. Essa é a crítica contra um administrador pela malversação de recursos públicos, é uma crítica do interesse público. Agora, é claro que a acusação sem prova, a acusação indevida, está sujeita a uma indenização e a um processo criminal. Então, quando se fala numa lei de imprensa que deve proteger a liberdade de informação, ela não é uma lei de proteção de uma categoria profissional, dos jornalistas. É uma lei que protege, amparar um princípio fundamental da democracia, que é a liberdade de informação, que todos os indivíduos devem fruir, e que se caracteriza essa liberdade de informação de três aspectos, e três direitos. O direito de se informar, isto é, que o cidadão vai se informar, procurando rádio, procurando programa. O direito de ser informado, isto é, de receber informação, como do rádio, ele recebe informação da televisão. E o direito de informar, que é exercido pelo jornalista, quando ele informa, como agora, por exemplo. Então, são direitos fundamentais, sem o qual não é possível nós vivermos num estado de democracia, democrático. Agora, de tempos em tempos, se pretende estabelecer uma restrição a essa liberdade com o que eu chamo de eufemismo do marco regulatório. No ano passado, houve aqui na Ordem dos Advogados um seminário de repercussão nacional, a Conferência Nacional dos Advogados, e onde um dos temas realmente era este. E veio expor esse tema um deputado do Partido dos Trabalhadores, para falar sobre marco regulatório. Mas não explicou suficientemente o que era o marco regulatório, como ele era estabelecido, quem controlaria, qual seria a comissão para cuidar disso. E quando se fala em comissão para controlar a imprensa, nós vemos que isso é censura. Há um risco, Dr. Renê Dotti, ou você acha que isso já está superado hoje? Isso está superado porque, periodicamente, na medida que surge esse tipo de onda, ela é afastada pela resistência civil, que é não só manifestada pelos próprios meios de comunicação, libertos, mas também pela cidadania brasileira, que hoje é muito atuante. Nós não temos, assim, atualmente, um clima
para que este tipo de ameaça possa prosperar. Mesmo porque, filho, nós vivemos um momento extraordinário da democracia, pela qual nós exercemos o que eu chamo de a maior liberdade de todas, que é a liberdade de não ter medo. Porque se houver o medo, não se exerce nenhuma liberdade. Não se pode ter a liberdade de pensar, de escrever, de andar, de amar, porque o medo restringe. Então a democracia ampla nos proporciona essa liberdade de não ter medo. Não ter medo de exercer a crítica das instituições, a crítica do governo, etc. E é um dever, aliás. É um dever não só do jornalista, mas do cidadão também, na medida que os jornais e a televisão abrem espaços para a opinião popular. E eu acho que a televisão deveria, assim, além das enquetes que faz, ela tem naturalmente um programa, né, de consulta pública, é permanente isso na imprensa, nas entrevistas, né? Deveria, uma mera sugestão, naturalmente, ter um espaço reservado para a crítica do telespectador. É um espaço como os jornais dão para, digamos, espaços leitores, um espaço ao telespectador. Quem sabe você possa sugerir isso para a produção geral, uma mera sugestão que me ocorre agora. Como tem a coluna do leitor, né? A Exatamente. Realmente não tem essa característica e deveria pensar E deveria nisso. ter, deve pensar, porque é um fenômeno, inclusive, de estímulo ao exercício da liberdade de crítica do cidadão. Doutor Renedotti, vamos aqui a exemplos que podem nos ajudar a entender a situação atual. Por exemplo, um político fica insatisfeito com um grande jornal e consegue uma determinação judicial para que o nome dele não seja mais citado de nenhuma forma por aquele jornal. Ou então, um outro político insatisfeito entra com uma indenização que é muito alta, o jornalista é mal remunerado e praticamente vai quebrar aquela pessoa, talvez tire até a possibilidade de continuar trabalhando, aquele profissional, por uma questão de visão diferente. Sim. E isso pode acontecer hoje. Bem, então, são duas perguntas. O contexto da sua intervenção envolve duas perguntas. A primeira delas, quando um político que se sente injustiçado e pede que o nome dele seja excluído das publicações relativas àquele fato. Há uma solução para isso. Não está na lei, deveria estar na lei, mas é uma solução que nós sustentamos há muitos anos, quando em vários artigos eu propus isso. Que o conflito entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade, entre eles a honra, a imagem, a boa fama, deve ser resolvido esse conflito no interesse público da matéria, no interesse público da informação. Assim, se houver, digamos, a ofensa, a intimidade do deputado, do senador, porque ele foi visto embriagado na rua, mas isso é um fato de interesse público. E, portanto, atinge a sua própria imagem, sim, mas não deveria existir aquela imagem diante da natureza do mandato que ele exerce. Então, neste caso, os próprios tribunais resolvem muito bem, podem resolver muito bem esse conflito. O conflito se resolve em função do interesse público visado pela informação, pela matéria. Deve ser o pensamento do juiz, então, essa seria a orientação. Deve-se essa orientação e que todo jornalista tenha bem claro essa fórmula. O conflito entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade se resolve em função do interesse público visado pela matéria. Por outro lado, o problema da gravidade da indenização realmente é um risco que se corre depois da revogação da lei de imprensa. Porque na lei de imprensa, quando houvesse uma condenação criminal, ela era estabelecida, digamos, através de uma tarifa, de acordo com o salário mínimo. O máximo das penas era 30 salários mínimos. Hoje, de acordo com o Código Penal, que preferiram aplicar, temos o Código Penal, temos o Código Penal. Pode dar 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Então, me permita usar uma expressão comum para definir aquele erro de estratégia, tiro no pé. Prejudicou a própria categoria, a própria imprensa brasileira, tiro do pé, o fim da lei da imprensa. Emocionado pela demagogia da causa que era contra a ditadura. Então, era, digamos, uma tirada demagógica essa, que naturalmente motivava tantas pessoas, aquilo da democracia, da ditadura, etc, etc. A ditadura tinha, sem dúvida nenhuma, coisas boas. Inclusive decisões melhores do que na democracia.
Não a ditadura em si, para explicar bem. Você está falando coisas que aconteceram, decisões, claro, leis, que não é porque aconteceu naquele período. Claro, decisões da ditadura. Foi o Superior Tribunal Militar, no Rio de Janeiro, então, e não em Brasília, que decidiu, deu os maiores habeas corpus para acusados políticos em tribunal militar. Um paradoxo. Mas tribunais militares que davam liberdade para as pessoas, como aqui em Curitiba, inclusive. Houve um julgamento, eu participei dessa defesa, dos estudantes de Florianópolis, que atacaram a comitiva de Figueiredo. Foram absolvidos. Então, é uma decisão importante da Justiça Militar também. Para fechar, doutor René, até o senhor lembrou esse fato histórico, é curioso a gente recordar que o senhor pegou a fase mais difícil, inclusive era jovem na época, mas teve a coragem de proteger jornalistas que eram perseguidos. O senhor, pessoalmente, não se sentia intimidado? Muitas vezes, num regime autoritário, o advogado também acaba sendo visto como culpado, assim como o jornalista que está sendo perseguido. Havia ameaças, né? Antes de um julgamento, fui para a auditoria, que era a auditoria militar, 4 militares e um juiz civil, e a Rosalita, minha mulher, disse assim, se aconteceu alguma coisa, uma ameaça de prisão, para quem eu telefono? Ele disse assim, telefone para o desembargador Munhoz de Mello, que era o secretário de Segurança na época, grande figura humana, e que deixou de dar aula de direito constitucional porque não concordava com o governo militar que mutilou a Constituição. Então, a primeira vez que eu senti, entre outras vezes, né, o tipo do problema da ameaça, nós já sabíamos que havia interceptação telefônica, que estavam olhando as nossas contas bancárias, mas eu fui alertado sobre isso e disse ao generoso conselheiro, felizmente não há problema porque não cobram honorários dos casos políticos. Mas eu lembro que recebi um telefonema do Jornal do Brasil, dizia, olha, eu sou fotógrafo do Jornal do Brasil e tem uma matéria que saiu com seu nome, eu queria bater umas fotos. Pois não. Foi no meu escritório, bateu uma foto de frente, bateu outra tal, mais alto, mandou sentar, mandou ficar de pé. Achei que era próprio isso dos vários momentos de uma entrevista. Até que ele tirou a fotografia de lado. Aí eu vi que não era do Jornal do Brasil. Era a serviço ficha de investigação. de serviço de investigação. Como tivemos, né, no DOPS, que o governo Requião abriu, inclusive os arquivos do DOPS apareceram lá, como subversivos, eu, Narese, Alcides Munhoz Neto, etc, etc. Mas que bom que o senhor sobreviveu para contar a história, né? Para continuar lutando É evidente. pela liberdade de imprensa. Muito obrigado, doutor René, pela presença com a